dia, pessoal. E aí, vocês assistiram a nossa videoaula? Que abordou sobre número do substantivo, singular e plural? Agora, iremos realizar as atividades que eu postei na nossa plataforma. E eu quero passar algumas instruções para vocês, tá? Vamos começar com as atividades impressas, certo? Questão 1. Observe as palavras abaixo. Temos um grupo 1 e o grupo 2. No grupo 1 nós temos xícara, copo, relógio, boneca e menina. E no grupo 2, xícaras, copos, patinhos, fitas e meninas. A pergunta: por que essas palavras foram agrupadas de forma diferente? Porque algumas palavras estão no grupo 1 e as outras no grupo 2. B. Como são chamadas as palavras do grupo 1? C. Como são chamadas as palavras do grupo 2? D. O que é um substantivo no singular? Então, nesta questão, vocês deverão escrever o conceito, o que significa substantivo no singular. E na letra E, vocês deverão colocar o conceito de substantivo no plural, o que significa. Na letra F, vocês deverão escrever qual é a diferença entre um substantivo no singular e um substantivo no plural. Questão 2. Vocês deverão escrever duas frases. Duas frases utilizando palavras no plural e duas frases utilizando substantivos, palavras no singular. E especificar na frente das frases qual frase se refere ao singular e qual a frase que se refere ao plural, certo? Eu passei um conceito sobre o número dos substantivos e vamos para a questão 3. Passe para o plural como no exemplo. Então, a terminação aí, vocês deverão verificar de acordo com o exemplo. Caminhão, caminhões. Então, no caso, a terminação é ões. Então, todas essas palavras aí, até a letra D, vocês irão colocar essa terminação, para que assim as palavras possam se encontrar no plural. Mamão, mamões, também terminação ões, tá? Questão 4. A mesma coisa. Vocês deverão colocar as palavras no plural, tá? No caso, aí são palavras que terminam com Z, com R e com S. Olha só como está no exemplo. Palavras que terminam com Z, vocês vão acrescentar o es no finalzinho, a terminação. Palavras que terminam com R, vocês também deverão acrescentar es. Palavras que terminam com es, igual aí no caso aí, inglês, também acrescentamos o es. Então, vocês não deverão tirar nada da palavra para colocá-las no plural. Somente acrescentar es. Agora, palavras que terminam com ao, eu, ou. O que vocês deverão fazer aí neste caso para colocá-las no plural? Quando as palavras terminarem com ao, eu, ou, vocês deverão tirar, no caso, o L e acrescentar IS, tá? Essa é a forma mais simples de colocar esse tipo de palavra no plural. Tira o L e acrescenta IS, tá? Animal, terminou com L, tiro o L e coloco IS, e ficará animais no plural. Anel, terminou com L, tiro o L e coloco IS, ficará anéis.
Palavras agora terminam com M. Quando um substantivo, uma palavra termina com M e você quer colocá-la no plural, é só fazer uma troca. Tira o M e coloca NS. Só fazer essa troca. Tira M, coloca NS. Homem, terminou com M. Vou trocar o M pelo NS. Ficará homens. Bombom, termina com M. Vou trocar bombons, certo? Questão 5. Passe para o plural e escolha 2 palavras de cada bloco para formar frases com elas. Então, vocês deverão colocar cada bloco, cada grupo de palavras no plural, escolher 2 palavras e escrever frases com essas palavras. Questão 6. Passe as frases para o plural, tá? Então, gente, vocês devem observar que o artigo também deve ir para o plural, o verbo deve estar flexionado, deve estar de acordo com o substantivo que você colocou no plural, tá? Exemplo aí na questão A. O sorvete está gostoso. Nesta frase eu tenho o artigo o, tenho o substantivo sorvete, tenho o verbo estar e tenho o adjetivo gostoso. Então, todas essas palavras deverão ir para o plural. Artigo ficará os. O meu substantivo, sorvetes, meu verbo, estão, e o meu adjetivo, gostosos. Os sorvetes estão gostosos. E na questão 7 já é o contrário. As palavras se encontram no plural e vocês deverão colocá-las no singular, certo? Esta questão da nossa outra atividade impressa, na questão 1, vocês deverão marcar um X na frase que possui o adjetivo no grau comparativo de igualdade. Como vocês irão identificar? Observando os termos utilizados para realizar a comparação. Que termos utilizamos para realizar o grau comparativo de igualdade? Somente uma opção aí que vocês deverão marcar. Na questão 2, vocês deverão completar as frases de acordo com o grau comparativo pedido entre parênteses. Vamos revisar agora, pessoal. Que termos vocês utilizam para colocar o adjetivo no grau comparativo de superioridade e no grau comparativo de inferioridade e no grau comparativo de igualdade? Cada grau comparativo possui os termos que vocês devem utilizar para realizar aí a comparação, certo? Questão 3. Vocês deverão completar as expressões aí, tá? E depois verificar se são ditados populares. Depois que vocês completarem, vocês poderão analisar e verificar se já escutaram ou não escutaram cada expressão citada na atividade. Questão 4. Os ditados populares a seguir foram embaralhados. Reescreva-os no caderno na ordem certa. Tá tudo misturado, pessoal. Então, vocês deverão pegar o início, a letra A, só o início que está certo. A continuidade aí está em outra expressão, está misturado. Então, vocês deverão achar qual é a continuidade e completar aí escrevendo no caderno aí cada expressão citada aí na nossa atividade, certo? Questão A, filho de peixe. O restante dessa expressão
está em outra letra, ou está na letra B, ou na letra C, eu não sei. Vocês deverão achar e completar aí da forma correta, certo? Agora, nós vamos realizar as atividades do nosso livro didático. Eu solicitei que vocês fizessem a página 10, a página 11 e a página 12. Na página 10, no texto da página 4, vocês deverão voltar lá no texto, as paredes têm ouvidos, e fazer o que se pede. Circular os versos que apresentam artigos. Artigos nós estudamos, artigos definidos e artigos indefinidos. Então, vocês deverão procurar no nosso texto, as paredes têm ouvidos, os versos, que são as linhas, é formado por estrofe e cada estrofe tem suas linhas. Então, vocês deverão circular as linhas que possuem artigos. Pode ser definido ou indefinido. E depois vocês deverão grifar o substantivo que acompanham esses artigos. Grifando o substantivo, o nome que está acompanhando o artigo que se encontra em cada verso, certo? Questão 17. Complete os versos para preencher a cruzadinha, tá? Tudo no nosso texto, as paredes têm ouvido. Todas as palavras que vocês precisam para completar a cruzadinha, vocês irão encontrar lá no nosso texto, tá? Cada verso do texto, ele está aqui nessa questão da cruzadinha. Só analisar o texto. Na página 11, questão 18. Pinte as sílabas tônicas das palavras da cruzadinha. Vamos voltar também sobre o que nós já estudamos, que é sílabas tônicas. Então, vocês deverão ler cada palavra que vocês utilizaram para completar a cruzadinha e pintar a sílaba mais forte, a sílaba que você pronuncia com mais ênfase, certo? Se a palavra tiver acento, mais fácil, que a sílaba tônica será a sílaba acentuada. Questão 19. O que você percebeu quanto ao som da letra O nas palavras da cruzadinha? Então, vocês deverão relatar aí o que vocês perceberam sobre o som, a pronúncia do O nas palavras que vocês colocaram na cruzadinha, certo? 20. Pesquise e escreva outras palavras que terminam com a letra O. Vocês deverão pesquisar outras palavras que terminam com O, tá? Na questão 19, vocês deverão ficar bem atentos sobre o fonema, como vocês estão pronunciando o O. Isso aí que está perguntando, que você percebeu quanto ao som da letra O. Como vocês estão pronunciando o O nas palavras que vocês colocaram na cruzadinha. E na questão 20, vocês deverão pesquisar outras palavras que terminam com O. Na questão 21, agora analise o som do O nas palavras que vocês pesquisaram. Escreva no espaço abaixo o que você descobriu. Vocês deverão analisar cada palavra pesquisada e escrever o que vocês descobriram sobre o som do O nas palavras, isso na questão 21. A nossa última página, página 12, vocês deverão produzir um texto bem parecido com o texto que estamos abordando. As paredes têm ouvidos. Vocês deverão colocar título. É uma continuidade. Como vocês deverão fazer? Você conhece ditados populares que podem ser engraçados, se entendidos no sentido literal? Escreva a continuação do poema As Paredes Têm Ouvidos. Siga as dicas abaixo e depois junte o seu texto ao dos colegas e crie um caminho poético no corredor da escola. Então, essa parte
Infelizmente, não iremos realizar, certo? Infelizmente. Cada um deverá realizar o seu texto aí na sua casa, protegido, junto com a sua família. Quando voltarmos para as nossas aulas presenciais, poderemos sim, por que não, realizar essa segunda etapa aí da atividade, onde cada um poderá se juntar com seu colega e criar um caminho poético no corredor da nossa escola. Poderemos fazer isso daí quando voltarmos. As dicas são: organize o poema em versos e estrofes. Outra dica: separe os ditados que tenham humor. E a outra dica, se desejar, use rimas para brincar com os sons. Então, vocês deverão criar um texto utilizando os provérbios que vocês pesquisaram na questão Investigue, da página 7. Nesta questão, eu pedi para que vocês pesquisassem ditados populares e provérbios, certo? Então, vocês deverão utilizar esses ditados populares e esses provérbios para produzir o texto em questão, tá? Vocês deverão procurar aqueles ditados populares mais engraçados, tá? Vocês deverão voltar ao poema, ler novamente o poema da página 4, para que assim vocês possam entender o que vocês deverão produzir aí, o tipo de texto que vocês deverão produzir. O texto de vocês deve ter um título, tá? Tem que ter um título que esteja de acordo com o texto. Usem a imaginação para criar um título que combine com o poema de vocês. E, ao mesmo tempo, esse título deve chamar a atenção dos leitores, tá? É importante que vocês, ao terminar o texto, o poema de vocês, que vocês realizem a leitura do mesmo, tá? Analisando como vocês podem aperfeiçoá-lo. Se existe a possibilidade de realizar alguma mudança, e isso vocês só irão identificar após realizar a leitura. E depois de produzir o texto, vocês deverão realizar a autoavaliação da escrita, que se encontra aí abaixo aí na página 12, marcando um X aí na opção que vocês acham que está mais adequada sobre o trabalho que vocês desenvolveram, certo? Então, são essas atividades solicitadas para a aula de hoje. Assistam a nossa videoaula, se necessário, assistam mais de uma vez. Assista esse vídeo onde eu estou explicando passo a passo como vocês deverão realizar cada atividade, e bons estudos!